E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nosso capítulo 15, ele fala sobre a hidrosfera e as águas continentais. O surgimento e o movimento da água na Terra. A origem da água ela está ligada à formação do sistema solar. Quando o universo surgiu há cerca de 13 bilhões de anos, na explosão chamada de Big Bang, apareceram os primeiros átomos de hidrogênio e oxigênio, que se combinaram formando a água. Na Terra, a primeira forma de água foi o estado gasoso. A crosta terrestre era quente como o núcleo e, à medida que resfriava, liberava vapor de água, formando assim as primeiras nuvens e chuvas. Originaram-se então os oceanos primitivos. Como parte desse processo evolutivo, a água doce iniciou sua formação também há bilhões de anos. Nesse mar inicial que cobria a Terra, a vida teve início depois que as chuvas lavaram a atmosfera, eliminando os vapores de enxofre. À medida que os continentes surgiram, apareceram os rios, os lagos, as lagoas e os pântanos. A parcela que se infiltrou na superfície e se acumulou entre as camadas de rochas do subsolo formou as águas subterrâneas. Cerca de 500 milhões de anos depois, essa água doce contribuiu para que a vida conquistasse a Terra. Devido às condições ideais de afastamento da Terra em relação ao Sol, a água pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. Se a distância entre o Sol e a Terra fosse apenas de 5%, menor do que a atual, o planeta receberia 10% a mais de energia solar e toda a água da atmosfera se transformaria em vapor. Se a distância fosse 10% maior, os oceanos se congelariam até grandes profundidades. O ciclo hidrológico. Na natureza, a água encontra-se em contínua circulação, fenômeno conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse movimento ele acontece devido ao calor do Sol e à força da gravidade da Terra, que atrai os corpos de sua superfície e de seus arredores. A água superficial, encontrada em mares, rios e lagos, reservatórios artificiais, superfície dos solos e seres vivos, ao receber o calor do Sol, passa por um processo chamado de evaporação. No caso dos seres vivos, transpiração. E esse processo ele consiste em mudar o estado físico da água de líquido para gasoso, enchendo a atmosfera terrestre de vapor d'água. À medida que vai se distanciando da superfície terrestre, esse vapor se resfria no processo chamado de condensação, que consiste na transformação da água atmosférica que está em estado gasoso em estado líquido novamente, porém agora no formato de gotículas. Todas essas gotículas vão se acumulando até o momento em que a atmosfera não consegue mais conter tanto vapor e ocorre o processo de precipitação, que trata-se das chuvas, que nada mais são do que água líquida proveniente das nuvens. A precipitação também pode acontecer na forma sólida, como no caso da neve e do granizo. Quando ocorrem precipitações, a água retorna para a superfície terrestre e pode percorrer três caminhos diferentes. O da infiltração, que parte da água que infiltra nos solos fica contida em uma camada superficial ou abastece os reservatórios profundos de água subterrânea, os aquíferos, que por sua vez são responsáveis por abastecer rios e lagos. O escoamento superficial, onde parte da água não se infiltra no solo, mas escoa por ele, no fenômeno chamado de enxurrada, e também abastece os mares, rios, lagos e reservatórios artificiais. A evaporação, onde parte da água passa novamente pelo processo de evaporação e retorna para a atmosfera, fechando assim o ciclo hidrológico. E a evapotranspiração, onde a água é absorvida do solo pelas plantas e é liberada pelas folhas em forma gasosa. Vale ressaltar que, apesar das denominações água superficial, água subterrânea e água atmosférica,
A água é uma só, e o que muda é o seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, devido às condições do ambiente. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo já esteve no subsolo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. Aí temos um esqueminha onde mostra o ciclo hidrológico. E é importante a gente destacar também que a quantidade total de água na Terra permanece a mesma. Apesar da afirmação incerta de que a água está acabando ser muito comum na atualidade, a porção de água no planeta é praticamente invariável desde a sua origem. A água utilizada hoje é a mesma que os dinossauros bebiam. O que tem sido alterada é a qualidade da água, ou seja, há uma escassez de água potável, que é própria para o consumo dos seres vivos, devido à falta de cuidado com os caminhos que a água percorre na superfície terrestre. A dinâmica de rios e lagos. Não há dúvida de que os recursos hídricos são de fundamental importância para os seres humanos e para toda a vida existente na Terra. Além das águas oceânicas, mares e oceanos, as águas continentais, rios e lagos têm papel essencial nas diversas atividades das sociedades. Em toda a história, os seres humanos se desenvolveram em áreas próximas a rios e lagos devido à utilização da água para as atividades cotidianas, como regar plantações, pescar, fazer higiene pessoal e, principalmente, saciar a sede. Os rios são cursos naturais de águas que fluem de partes mais altas do relevo a partir de uma nascente às áreas mais baixas, desaguando em um rio, lago ou oceano. Os lagos já são reservatórios de água doce ou salgada, situadas em áreas de depressão do relevo e geralmente são alimentados por rios, chuvas ou nascentes localizadas em suas partes fundas. Os lagos eles também podem ser artificiais, construídos pelo ser humano para geração de energia hidrelétrica, abastecimento de água para o consumo e atividades econômicas e a criação de animais aquáticos. Algumas pessoas diferenciam lagos de lagoas, considerando aqueles que como profundos e grandes e a estas como rasa e menores. Nascente é o começo de um rio, seja ele grande ou pequeno, e se origina quando brota na superfície terrestre um ponto de água subterrâneo, o aquífero. É chamada popularmente como cabeceira do rio, olho d'água e mina de água. A água aflorada na superfície corre para lugares mais baixos do relevo, formando o leito do rio, ou seja, o caminho que ele percorre, formado pela ação das águas no relevo. E se o relevo, onde está o leito do rio, for muito acidentado, ou seja, muito ondulado, com vários montes e depressões, se formarão corredeiras e cachoeiras. Em seu percurso, o rio pode receber águas de rios menores, chamados de afluentes, e também pode encontrar depressões do relevo que se acumularão formando lagos naturais. Estes, além de serem alimentados por rios, também podem ser alimentados por uma nascente local ou pela água da chuva. Os seres humanos eles também interferem no curso de um rio, podendo construir barreiras para represamentos de água e formar lagos artificiais. O final de um rio se dá em sua foz, ou seja, quando suas águas desaguam em outro rio ou no mar, de forma geral em áreas baixas do relevo. A foz do rio ele pode acontecer de forma livre, foz em estuário ou em meio a pequenas porções de terras, foz em delta. Sobre a nascente, diz que está a montante do rio. Sobre a foz, diz que está a jusante do rio. Portanto, os cursos de água correm de montante a jusante.
A nascente do rio Amazonas, ela está localizada na Cordilheira dos Andes. Ela é alimentada em épocas quentes pelo derretimento de geleiras a mais de 5.000 metros de altitude. Porém, à medida que o rio segue o seu leito para encontrar sua foz, ela é alimentada por afluentes de origem fluvial. Existem estações do ano mais quentes e estações mais frias, havendo, portanto, variação na intensidade da evapotranspiração das águas continentais e do derretimento de geleiras. O processo de cheia dos rios ele ocorre nas estações quentes, em que os índices de chuvas são altos e há derretimento natural das geleiras. Nesse período, o rio eleva suas águas em volume e nível, trazendo às suas margens sedimentos e nutrientes, fertilizando o solo e modificando as paisagens. Já em estações menos chuvosas, geralmente as mais frias, o rio fica em período de vazante. Desse modo, as águas perdem o volume e nível, deixando na margem uma camada de solo fértil e propícia ao surgimento de uma nova vegetação. As alterações entre os períodos chuvosos e secos fazem com que os rios sejam perenes ou intermitentes. Os perenes são os rios que mantêm a água no seu leito ao longo do ano todo, mesmo no período vazante. Já os intermitentes são rios que secam durante um período do ano, impedindo diversas atividades humanas. A maior parte dos rios do mundo é perene, e os rios temporários geralmente se encontram em zonas de clima muito quente, com pouca quantidade de chuvas, como no deserto do Saara e no australiano, ou no Brasil, no interior da região Nordeste, no sertão nordestino. Um exemplo de rio perene no Brasil é o Rio São Francisco, que apesar de cortar regiões secas, tem parte do seu leito localizada em regiões com elevadas quantidades de chuva. Um exemplo do rio temporário no Brasil é o Rio Jaguaribe, localizado no estado do Ceará, no nordeste do país. Os braços do Jaguaribe, em épocas de vazante, chegam a desaparecer, o que lhe rendeu o título de maior rio seco do mundo, retornando e crescendo muito rapidamente em volume e extensão nas estações de chuvosa. Uma das alternativas para o abastecimento de água em épocas de seca continuasse acontecendo foi a construção de dois grandes açudes no seu leito, o Oroz e o Castanhão. Além de estar presente no corpo humano e nas ações de higiene pessoal, como tomar banho, lavar roupas, escovar os dentes, limpar a casa, entre outros, a água ela está diretamente ligada à produção dos alimentos e também a principal fonte utilizada para a geração de energia elétrica no Brasil. As indústrias utilizam grandes quantidades de água no processo produtivo da maioria dos produtos, seja na remoção de impurezas, na geração de vapor ou ainda na refrigeração de ambientes. Em todas as atividades, porém, é a agricultura aquela que mais consome água. Cerca de 70% de toda a água consumida no planeta é utilizada para irrigar plantações. Da mesma forma que a água doce não está distribuída uniformemente pelo globo, o consumo diário de água também é muito variável ao redor dele. Além da disponibilidade do local, o consumo médio de água está fortemente relacionado ao nível de desenvolvimento do país e ao nível de renda das pessoas que nele vivem. Uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros de água por dia para suas necessidades básicas. Dados da ONU, porém, apontam que um europeu que tem em seu território 8% da água doce do mundo consome, em média, 150 litros de água por dia. Já o indiano consome 25 litros por dia. Existe uma ameaça considerável em relação à falta de água que poderá dificultar e até acabar com a vida dos seres vivos na Terra. As diversas formas de poluição dos recursos hídricos e o consumo não consciente desse bem natural tão precioso já são evidentes em áreas urbanas muito populosas. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância
e da Organização Mundial da Saúde revelam que quase metade da população mundial não conta com serviços de saneamento básico e que 1 em cada 6 pessoas ainda não possuem sistema de abastecimento de água adequado. Não se deve pensar que países como o Brasil, onde a água é abundante, estão livres da ameaça de água potável, pois com o crescente aumento do consumo, do desperdício e da poluição das águas superficiais e subterrâneas por esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura, as suas reservas de água potável também estão diminuindo. E é isso, meu povo. Dúvida? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.